Palavra de Deus, no Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 10. Eu solicito a você que mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, após a leitura. Eu preciso que você me acompanhe em alguns textos que estão relacionados ao versículo que nós vamos ler. Colossenses capítulo 3, versículo de número 10. Todos acharam? Colossenses capítulo 3, versículo 10. O texto diz o seguinte: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pois bem, a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma das cartas, já expliquei isso aqui algumas vezes, mas sempre é necessário repetir. A carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas, se não a carta mais profunda de toda a Bíblia Sagrada. Profunda no sentido cristológico. Nenhum livro e nenhuma outra carta do Novo e do Velho Testamento tem tanta profundidade acerca de quem é Cristo como a carta aos Colossenses. A carta Colossense traz várias afirmações teológicas profundas acerca de Cristo Jesus, que dificilmente você encontra em algum livro ou outra carta do apóstolo Paulo. Paulo escreve a esta igreja que estava numa cidade chamada Colossos. Já expliquei aqui também que ela tinha esse nome por causa de uma lã negra, que era a fonte de renda de toda a cidade colossense, e era uma lã chamada Colossinos. Por causa dessa lã, a cidade foi batizada de Colossenses, por causa de uma lã que era a matéria-prima, que era a fonte de renda praticamente total da cidade de Colossenses. A cidade de Colossenses, ela tinha ali e sofreu ali muita influência da filosofia. E quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava escrevendo para debater contra uma filosofia que havia influenciado a Grécia como um todo nos dias do apóstolo Paulo. Embora o apóstolo não mencione o nome dessa filosofia, é notório que ele estava falando do gnosticismo, uma seita gnóstica que dizia que a matéria, o corpo humano, ele é ruim, ele é mau, a matéria é má. E que os deuses verdadeiros, eles não poderiam se materializar, eles não poderiam tornar-se matéria, eles não poderiam tornar-se carne. Esta era um dos argumentos do gnosticismo. Além do mais também que eles diziam que a salvação não era mediante um salvador ou um mediador. A salvação é mediante, segundo o gnosticismo, é mediante o conhecimento. Por isso que ele tem esse nome, ela tem esse nome de gnosticismo, que significa gnose, que significa conhecimento. Daí nasceu a palavra diagnóstico, da palavra gnose. Diagnóstico vem justamente dessa expressão do gnosticismo, que é conhecimento. E aqui na carta de Paulo aos Colossenses, nós temos uma das afirmações acerca de Cristo mais profundas de toda a Bíblia Sagrada. No capítulo 2 de Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, Paulo faz uma afirmação acerca de Cristo que é muito significativa nesta carta. No capítulo 2, versículo 9, Paulo falando de Cristo, Paulo diz assim: Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo escreve isso proposital, justamente para mostrar que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Porque os filósofos ensinavam que o corpo, assim como Platão, o corpo era a prisão da alma. Então a purificação da alma estava em você mortificar, em você judiar do corpo. E Paulo então está tirando esse conceito da cidade, da igreja colossense, e Paulo está dizendo que nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Justamente para mostrar que Deus é servido tanto com a alma, mas também Deus é servido com o corpo.
o corpo e a alma, as duas coisas se fundem e as duas coisas formam o ser humano. As duas coisas moldam o ser humano. Então, as religiões, como nos dias atuais, muitas religiões dizem que você só consegue se espiritualizar se você mortificar a carne. E ainda no capítulo 2, no versículo 14, Paulo faz uma outra afirmação significativa acerca de Cristo. Paulo diz que Cristo perdoou todas as nossas dívidas, que nós não devemos nada para Deus, e Ele nos perdoou completa e absolutamente na cruz do Calvário. E no versículo 15 do capítulo 2, Paulo diz que Cristo venceu todos os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está mostrando a importância, a significância, a relevância da cruz de Cristo feito na pessoa de Jesus, e está dizendo que ele venceu Satanás publicamente e os expôs ao ridículo. Ou seja, a cruz é o símbolo, é o signo, é o nosso sinal de vitória. Paulo então está dizendo isso no capítulo 2. E quando nós lemos o capítulo 3, que foi o versículo 10, Paulo fala de uma necessidade e de uma busca também nos dias atuais. Se você prestou atenção na leitura do versículo 10 do capítulo 3, Paulo diz assim: e vos revestistes. Naquela época, uma pessoa demonstrava que ela tinha poder financeiro ou político quando ela se vestia bem. Porque se vestir bem e vestir com roupas novas não era muito comum, devido ao grande índice de pobreza. Então, quando uma pessoa se vestia bem, quando uma pessoa estava muito bem trajada, ela estava demonstrando que ela tinha algum tipo de poder, algum tipo de influência na sociedade, ou no Senado, ou nas grandes rodas da sociedade. E Paulo então pega emprestado esta expressão dos seus dias, e ele diz: e vos revestistes do novo homem que se refaz. Do novo homem que se refaz. Se refazer é uma busca do ser humano. Se você pudesse se refazer, eu tenho certeza que você o faria. Se você pudesse reescrever a sua história, se você pudesse voltar ao passado e corrigir os erros outrora cometidos, eu tenho certeza que você o faria. Eu faria. Todos nós faríamos. Todos nós buscamos um refazer. Numa linguagem popular, se reinventar. Esta é uma linguagem contemporânea. Os coach, os grandes expositores hoje da humanidade, eles dizem que o homem precisa se refazer. O homem precisa se reinventar, se reconstruir. As pessoas buscam religião porque elas querem se reinventar. Há pessoas que gostariam de nascer de novo. Há pessoas que gostariam de ser uma outra pessoa. Há pessoas que gostariam de ser uma nova pessoa. Há pessoas que gostariam de ter uma página em branco e reconstruir e recomeçar a sua vida. Talvez seja essa a sua vontade, seja este o seu desejo de se refazer, de se reinventar. Porque essa é uma necessidade. Essa linguagem não é uma linguagem contemporânea e nem dos dias do apóstolo Paulo. Lá atrás, no Velho Testamento, nos dias dos grandes filósofos, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos homens que influenciaram a humanidade, eles falavam dessa reinvenção do ser humano. Eles falavam dessa reconstrução do ser humano. Eles falavam dessa nova vida que o ser humano tem à sua disposição e que pode sim conquistar. E Paulo não era diferente. E Paulo diz no versículo 10, e vos revestistes do novo homem, de um novo homem que se refaz. Isso é possível. Isso é possível. E talvez seja essa a sua busca de se reinventar, de se refazer. De amanhecer e saber que a vida é outra para você. Agora, como que isso é possível segundo o apóstolo Paulo? Foi por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, que eu preciso que você acompanhe alguns textos aí, que talvez irão mudar a sua vida, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo e a sua visão de vida profundamente. E Paulo então está dizendo, e vos revestistes novo homem, capítulo 3, versículo 10.
que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Para Paulo, alguém que se refaz é alguém que está à procura e que está não em busca de acúmulo de informação, mas é alguém que está procurando pleno conhecimento de Cristo Jesus. Alguém que se refaz é alguém que está conhecendo a Cristo Jesus, e ele diz, segundo a imagem daquele que o criou. Por que a imagem? Porque quando o homem pecou, na teologia existe aquela discussão de que o homem perdera ou não perdera a imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus cria o homem, Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E Paulo então está dizendo que o homem que se refaz é o homem que volta para a sua origem para a sua origem primária, de onde ele veio. Ele está dizendo, segundo a imagem daquele que o criou. É aqueles que tentam se parecer com Deus, é aqueles que querem parecer com Deus, não em termos de divindade, mas em termos de essência, como pessoa, porque Deus também é uma pessoa. Deus, ele não é apenas Deus, mas ele é Deus, e a Bíblia nos ensina que ele é Deus, mas também ele é uma pessoa. E quando Paulo diz o homem que se refaz, é alguém que está olhando para trás, e está procurando a sua origem, sabendo que teve um começo, e esse começo foi bom. E esse começo teve a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Agora, como que isso se configura em nós? Como é que nós expressamos isso? A religião tenta expressar isso através de estereótipos, através de certos comportamentos, mas não é assim que a gente mostra que nós somos um homem ou uma mulher que se refaz. Se você prestar atenção, o versículo 12, acompanhe comigo do capítulo 3, o versículo 12, Paulo repete essa expressão, ele diz, revestivos. De novo ele está usando essa expressão, revestivos, pois como eleitos de Deus. Eu sei que essa é uma expressão que causa tristeza em algumas pessoas, a expressão eleição, mas eu não quero entrar aqui no mérito da questão sobre eleição e predestinação, porque essa não é a minha intenção. Paulo também não está falando disso. Paulo está dizendo que quando uma pessoa é eleita, diz o versículo 12, santos e amados. Uma pessoa que se refaz é uma pessoa santa. Só que para nós, santidade tem a ver com pode e não pode, com o que é proibido, com o que é permitido. Isso não é santidade. Ele diz santos e amados. Pessoas que se refazem são pessoas que têm a coragem e estão abertas para serem amadas e amarem as pessoas. Max Lucado, um teólogo chamado Max Lucado, diz que não foram os pregos que pregaram Jesus na cruz, e sim o amor. E Paulo está dizendo que pessoas que se refazem são pessoas que são santas e são pessoas que são amadas. E ele diz no versículo 12, de ternos afetos de misericórdia. Isso aqui é uma virtude. E nós vivemos numa época em que a palavra virtude está desmoralizada. Valores e virtudes não são mais essenciais. E Paulo está dizendo de ternos afetos e misericórdia, alguém que coloca o coração na miséria do outro. Isso é alguém que se refaz. Porque Deus escolheu ser amado no meu próximo, pois é assim que nos ensinam os evangelhos. Deus escolheu ser amado no meu próximo, no seu próximo. Nós provamos que amamos a Deus quando nós amamos o próximo. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo está dizendo de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O tempo não nos permite discorrer sobre todas essas qualidades aqui. Depois você leia e medite em casa. E no versículo 13, Paulo toca numa coisa difícil. No versículo 13, Paulo diz, suportai-vos. Não é tolerar, mas é servir de suporte. Suportai-vos
uns aos outros. O homem que se refaz é alguém que sobe um degrau, que evolui, que começa a destacar no meio dos demais. Não porque se torna rico ou porque seja mais inteligente, mas é alguém que põe o outro por cima, que serve de suporte. Perguntaram para Jesus quem era o maior no reino dos céus. E Jesus disse que o maior é aquele que serve e que não é servido. E no versículo 13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Aí vem uma coisa que nós não gostamos de praticar, nós gostamos de receber. Ele diz: perdoai-vos. O homem que se refaz é alguém que tem coragem de perdoar. E perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Porque quando a Bíblia nos manda perdoar, está dizendo que nós temos que tomar uma decisão contra nós a favor do outro. Isso é perdão. É quando eu tomo uma decisão contra mim a seu favor. Porque quando você pede perdão a Deus, você está dizendo: Deus, tome uma decisão contra o Senhor a meu favor. Então Paulo está dizendo: perdoai-vos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, porque eles pediram: ensina-nos a orar. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Mas a oração não para aí. E Jesus continua na oração do Pai Nosso, e Jesus disse assim: se vocês perdoarem, Deus vos perdoará. Mas, se não perdoares, Deus não vos perdoará. É o que ensina a oração do Pai Nosso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Pedro, o impulsivo Pedro, pergunta: quantas vezes se deve perdoar? Até 7 vezes? Ele quis impressionar a Jesus. Até quantas vezes se deve perdoar? E Jesus disse: não, Pedro. Até 70 vezes 7. Que é uma indicação de algo infinito. Ou seja, não tem cota, não tem limite. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, voltam a esse assunto de novo com Jesus, acerca do perdão. Acerca do perdão. E Jesus disse que se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não seríamos perdoados também. Aí eles, ouvindo Jesus falar sobre isso, eles disseram: aumenta-nos a fé. Está lá em Lucas capítulo 17. Aumenta-nos a fé. Por que eles fizeram esse pedido? Porque perdoar é uma atitude de fé. É uma questão de fé. Só consegue perdoar quem tem fé. Isso é uma questão de fé. E Jesus continua dizendo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, digam a esta amoreira daqui, e ela sairá e irá para o mar, e ali ela irá viver. Tamanha é a dificuldade do perdão. Alguém disse uma vez que perdão é um milagre que Deus nos concede de fazer aqui na terra. João disse que nós seríamos conhecidos se nós tivéssemos amor de uns para com os outros. João diz, na primeira epístola de João, João diz que ninguém que diz ama a Deus pode odiar o seu irmão. Mas nós não podemos ter uma visão romântica de amor, que amor é ficar abraçando, pegar na mão, sentar e ficar junto ali, relando um no outro. Isso não é amor. Amor é deixar a pessoa ir. Perdoar é dar uma carta de euforia para o outro. Porque tem pessoas que são literalmente insuportáveis. Há pessoas que não têm condição de coexistirem com elas. Há pessoas que são difíceis, há pessoas que sugam, há pessoas que drenam, há pessoas que maltratam, há pessoas que espizinham, há pessoas que machucam, há pessoas que diminuem aquelas que estão perto de si. Há pessoas que são difíceis de convivência. Há pessoas que são intragáveis, intoleráveis.
É difícil de conviver. Devemos deixá-las ir. Mas isso não significa que nós não devemos perdoar. O filósofo Jean-Paul Sartre disse que o problema não é aquilo que fizeram com você, mas sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. E o homem que se refaz é alguém que evolui. É alguém que evolui. Foi o que a lagarta perguntou para a borboleta: você está diferente? E a borboleta disse: eu evoluí, eu transformei. Perdão é uma evolução humana. É um superior humano, é uma condição superior, não de superioridade, mas de evolução. E Paulo está dizendo: perdoai-vos mutuamente. Perdoar é uma demonstração de um homem, de uma mulher que se refaz. E ele diz mais no versículo 12: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Todos nós aqui temos motivo de queixa contra alguém. Alguém já te disse uma coisa que você não gostou e que te diminuiu, que te machucou, que te feriu? Alguém já fez alguma coisa com você que você não gostou, que te feriu e que te machucou? Alguém já fez algo com você que te humilhou e você também já fez alguma coisa com alguém que feriu e ofendeu? Isso é da relação humana, isso faz parte do dia a dia. Isso começou com a queda de Adão. Porque Adão começou acusando o seu próximo, quando Deus perguntou: Adão, o que você fez? E Adão, o primeiro pecado de Adão foi acusar Deus e depois o seu próximo, a mulher que o Senhor me deu. Isso começou lá, por isso que Paulo diz: segundo a imagem daquele que o criou. O homem e mulher que se refaz é aqueles que estão dispostos a tomarem uma atitude de coragem, de perdoar, porque perdoar é uma decisão, não é sentimento. Perdoar é uma decisão, não é sentimento. Porque eu e você não queremos perdoar. Nós queremos atropelar a pessoa. Já teve pessoas que eu tive vontade de atropelar. E de dar marcha ré e depois passar por cima de novo. Há pessoas que eu já desejei o mal a elas. Mas isso não é um sentimento. É uma decisão. E Paulo está dizendo: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Por que Paulo diz isso? Assim como o Senhor vos perdoou? Vocês acham que Deus tem prazer em olhar para nós? Vocês acham que Deus tem? O que vocês acham quando Deus vê, quando olha para nós? Deus vê o nosso pecado. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 9, Paulo diz assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda, quando Deus olha para nós, Deus ainda vê a queda em nós, e Deus ainda vê a inclinação em nós para a queda. Porque Cristo na cruz nos perdoou das consequências do pecado. Quais são as consequências? A parede da separação, que nos separavam de Deus. Mas Ele não tirou de nós a semente da corrupção, que Paulo diz em Corinto, que é a semente da corrupção. Nós continuamos pecadores, tal qual antes do perdão. Mas só depois da segunda vinda de Cristo é que a semente, o pecado, será retirado de nós. Aí nós não deixaremos de ser pecadores, não seremos mais pecadores. E por isso que Paulo diz, assim como Cristo vos perdoou. Porque Deus, quando olha para nós, Ele vê o estado embrionário do pecado em nós. Mas foi lá que Deus, na cruz, que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. E Paulo diz, assim também perdoai vós. Isso não é fácil. Por isso que ele diz no versículo 10, o homem que se refaz. E ele diz no versículo 15, no versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que Paulo diz, esteja o amor, que é o vínculo, aquilo que liga, que vincula, o vínculo da perfeição. Quando Paulo escreve em Corinto, Paulo diz assim, que a fé,
a esperança e o amor. 3 palavras lindas. A fé, a esperança e o amor. E nós admiramos homens e mulheres de fé. Nós admiramos. Pessoas fazem caravanas para verem os pseudos homens de fé, da fé, que arrogam por aí deterem a fé. E fé não é crer, é muito mais do que isso. Mas Paulo diz que o amor é maior do que a fé e é maior do que a esperança. Nós queremos sermos homens e mulheres de fé, mas nós não queremos ser aquelas pessoas que tragam dentro de si o vínculo da perfeição. Porque nós dizemos, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. E Paulo está dizendo que o homem que se refaz é aquele que caminha para o vínculo da perfeição. Isso é evolução humana. Isso é voltar ao estágio primário do homem, a imagem e semelhança daquele que o criou. E no versículo 15, Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Quando nós deixamos alguém ir, quando nós perdoamos, quando nós caminhamos para o vínculo da perfeição, aí nós temos paz no coração. Aí eu consigo dormir em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, é o que diz o Salmo de número 4. E ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Porque vocês foram chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E sede agradecidos. Homens e mulheres que se refazem são aqueles que trazem no seu coração gratidão. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz assim, sabe porém tu isto, meu filho na fé, pois os últimos dias serão tempos difíceis, pois os homens serão ingratos, avarentos, ingratos. A ingratidão será um sinal do fim dos tempos. Deus, Tu não me amas. Se Tu me amasses, eu não estaria passando por isso. Isso é ingratidão. E Paulo está dizendo, e sede agradecidos. Eu termino citando o versículo 16, quando Paulo faz uma ordem. No versículo 16 do capítulo 3, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu vou ficar somente com essa primeira parte do versículo 16. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Você parou para pensar por que Paulo colocou esse verbo habitar aí? Habite ricamente. Se você tiver a curiosidade de ver o capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim, porque nele habita, em Cristo habita. Por que Paulo usa no versículo 9 do capítulo 2 e no capítulo 3, versículo 16, Paulo usa o mesmo verbo, habite? Porque quando Deus manda construir o tabernáculo, Deus que usou esse verbo pela primeira vez. Porque Deus disse, construam para mim um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Quem usou esse verbo pela primeira vez foi Deus. E Paulo pega proposital esse verbo. Porque foi o mesmo verbo que Deus disse lá no Velho Testamento, eu habitarei no meio de vós. E quando você lê João, no capítulo 1, versículo 14, João diz que ele é a habitação, Deus habitou entre nós, o mesmo verbo usado lá no Velho Testamento. Quando você lê o livro do Apocalipse, diz que João viu o tabernáculo e viu a Arca da Aliança e o tabernáculo e diz, e Deus habita no meio do seu povo. É a mesma essência. O homem que se refaz é um homem e uma mulher que tem a palavra de Deus habitando em vós, tal qual Deus habitava lá no Velho Testamento e tal qual Deus habita no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, e tal qual a plenitude da divindade habita em Cristo. Um homem que se refaz é alguém que tem a riqueza da palavra de Deus habitando dentro de si. É aquelas pessoas que têm a essência do Evangelho habitando dentro de si. Homens e mulheres que se refazem são pessoas que se relacionam com a palavra de Cristo.
São pessoas que têm comunhão, que têm koinonia com a palavra de Cristo. São pessoas que procuram respostas na palavra de Cristo. Isso é saúde existencial, isso é saúde espiritual. Pessoas que se permitem habitar pela palavra de Cristo são pessoas que têm uma visão prospectiva, propositiva da existência, que conseguem ver Deus por detrás das circunstâncias, por pior que seja. São pessoas que conseguem ver a mão de Deus quando Deus está com a mão recolhida. São pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus quando Deus está calado, porque habita neles ricamente a palavra de Cristo. Em um dos piores momentos de Davi, do salmista Davi, Davi diz, em um dos seus salmos, Davi disse assim, em um dos piores momentos, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Jeremias, quando escreve o seu livro, Jeremias diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. Não é literalmente. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e saúde para o corpo. Nós estamos deixando de ver e esquecendo que quando nós somos habitados pela palavra de Cristo, nós somos transformados, nós somos mudados na nossa essência. Nós nos refazemos. E a vergonha nossa é que nós não conhecemos nada de Bíblia. E nós não conhecemos as Escrituras e entra a semana, começa a semana, meio de semana e termina a semana e nós não lemos, nós não meditamos a palavra de Deus. E queremos ser refeitos. Não tem como. E eu convido você a ler o capítulo 1, versículo de número 27. Eu vou terminar citando esse versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Olha que lindo que Paulo diz aí. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Olha que bonito esse versículo. Qual seja a riqueza, de novo ele usa essa expressão, Colossenses 1, versículo 27. Qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que mistério? Entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo em vós. Sabe como é que é possível alguém que se reinventa? Quando Cristo está ad intra em nós, dentro de nós. Quando Cristo, como diz Paulo em Gálatas, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É diferente. Pessoas que têm Cristo morando dentro delas é diferente. Uma vez Martinho Lutero contou uma história. Eu termino citando essa história que Martinho Lutero contou, que um dia o diabo bateu na porta do seu coração. Satanás foi buscar Martinho Lutero e bateu na porta do seu coração e Cristo abriu a porta. E Cristo perguntou, pois não? E o diabo disse, eu vim buscar Martinho Lutero. E Cristo respondeu, ele não mora mais aqui. Porque quem mora aqui sou eu. Sou eu. Martinho Lutero contou essa história. Quando Satanás bate no nosso coração, quem é que abre a porta? Ou nós estamos como aquela igreja do livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Quem é que abre a porta quando Satanás bate ao nosso coração? E Paulo está dizendo que o homem e a mulher que se refaz é aquele que tem Cristo habitando em vós. E aqueles que são invadidos e pervadidos por Cristo, não no sentido pejorativo, mas aqueles que têm a habitação de Cristo e habita a palavra ricamente,
essas pessoas conseguem perdoar, essas pessoas conseguem agradecer, essas pessoas conseguem ser bênção na vida do outro, elas evoluem como seres humanos, evoluem como pessoas, elas conseguem se refazerem. Isso sim é espiritualidade sadia. São aquelas pessoas que são habitadas e visitadas por Cristo Jesus e que Cristo mora absolutamente dentro delas. Que Cristo nos abençoe, que Cristo nos ajude a sermos tal qual é Cristo, o Filho de Deus. Que sejamos a imagem e semelhança, que não nos pareçamos com Calvino, que não nos pareçamos com o pastor, que não nos pareçamos com quem quer que seja, que nos pareçamos com Cristo Jesus. Ele é a imagem daquele que o criou. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude. Pastor Jaime, por favor.